Eu me afastei, então mudei o objeto social, né, da empresa, só funcionário de pesquisa de mercado, né, e já estou afastado dela. Então, mas eu trabalhei muito tempo, inclusive meu último projeto, que eu trabalhei como profissional de economia, foi na reformulação da Revap aí, né, que infelizmente a Revap não seguiu, né, aquilo que determinava o estudo que ela própria contratou. E curiosamente, eu tive que trabalhar quase que clandestino, e durante as audiências públicas, hoje deputado federal Carlinhos de Almeida, na época ele era deputado estadual, quando ele pegou, falou assim: mas o Paulo de Tarso, você trabalhou aqui? Eu falei: Carlinhos, trabalhei e já recebi, viu? Não dá para me encerrar mais nesse caso, entendeu? Porque era uma perseguição brutal. Onde pegava trabalho profissional, a máquina petista ia atrás para me torpedear. E máquina petista, imagine quando o Lula assumiu o governo, aquilo era um torpedo, né? Ninguém queria confusão com o governo federal. Você foi preso na época da ditadura? Eu fiquei preso de 1969 a 75. 5 anos e meio. Paulo, como que você consegue sobreviver com o seu jornal, apesar dessas dificuldades que você está colocando aí? Eu não dependo. É mais sangue? Eu não dependo do jornal para sobreviver, tá certo? Eu tive uma longa vida profissional, né? Não foi curta, fui inclusive secretário de Finanças de Campinas, São José dos Campos, vice-presidente da CMTC, e tinha a minha atividade como eu fui funcionário, inclusive, do governo do estado. Eu fui economista da empresa metropolitana de planejamento da Grande São Paulo, que é a Emplaza. Trabalhei bons anos lá, aprendi muito, né? Então eu tinha essa especialidade em planejamento e além disso, eu sou um especialista, você não sabe, mas em estatística, onde eu dei aula, inclusive, sobre isso. E fez um trabalho muito interessante aqui quando eu passei lá pela prefeitura. É verdade. Né? Que a gente precisava fazer uma nova legislação, né, para fazer mudanças de alíquota de imposto. Era necessário um estudo de impacto, né? Que era muito técnico. E na época você não tinha o jornal Contacto ainda e foi contratado para fazer isso. Exatamente, através eu era diretor de uma agência de desenvolvimento de São José dos Campos. E a gente fez esse estudo sobre o impacto do ISS e que era uma iniciativa de reduzir a alíquota. Era para mostrar provar que era possível. Como a redução da alíquota não ia provocar nenhuma perda de receita, pelo contrário, ia gerar um estímulo e aumento de receita. E eu fiquei muito satisfeito, porque até o vereador Chico Saad, né, que não gosta muito de mim, né, não sei por que razões, mas ele falou... Pô, mas ninguém gosta de você, Paulo, pelo amor de Deus. Não, o Antônio Mário gosta. O Antônio Mário. Então tá bom. Pelo contrário. Taubaté tem jeito, Paulo? Tem muito jeito. Eu acho que vai ser um bom desafio ano que vem, processo eleitoral, e tomara que tenha algum candidato com alguma ousadia de propor algumas coisas elementares para consertar o desastre que foi esse período Peixoto. Só para dar um exemplo que é o mais visível, todo mundo vai entender o que eu estou dizendo, tá certo? Um desastre mais que anunciado. Quando Peixoto, por maneiras espúrias, permitiu a construção estimulou a construção da Anhanguera, do lado do viaduto, ali, que passa sobre a estrada de ferro, né, em direção ao shopping, né, uma negociação que, aliás, a Câmara poderia investigar isso daí, para ver quem era o dono do terreno e o que ele ganhou, o que ele cedeu, que envolve até a operação da cantina da própria Anhanguera, né, para construir ali naquele local. Aquilo ali gerou... Quem que ganhou a operação da cantina? Alguém da prefeitura? Eu acho que é uma tarefa, como não tenho prova, eu acho que você vai encontrar
muita gente eu não tinha ouvido falar ainda. Muito conhecido. O polêmico Paulo trazendo... que tem lá o sobrinho de uma mulher muito importante na cidade, que aparece como laranja na história aí, né? Mas é por aí, né? Dada a dica. Dada a dica. Tá certo. O Paulo, você então, tem... o impacto disso. Quer dizer, hoje, Taubaté está ficando paralisada, literalmente estagnada em certos períodos, porque não dá vazão de tráfego quem vem da região do shopping para o centro e vice-versa. Porque uma das grandes causas, não é a única causa, evidentemente, né, é a construção da Anhanguera naquele local, que é um absurdo. O absurdo de gerar milhares e milhares de usuários, né, do trânsito e naquele local. Então, eu torço para que tenha um prefeito mais ousado para reverter esse quadro todo e apurar as responsabilidades de quem permitiu isso. Paulo, você tem algum interesse político? Você é candidato a algum cargo político na próxima eleição? Olha, eu pertenço a um partido político, mas já está com um número de candidatos, um número de participantes lá lotado já, né? Infelizmente eu não posso nem convidar vocês aqui, porque é o PTV, né? O PTV é um partido, já tem 68 anos de idade, vai fazer 68 anos de idade esse partido, né? PTV. Então, por favor. É o partido do Paulo de Tarso Venceslau. Então, infelizmente não posso fazer campanha para ele, porque até agora que eu sei, só se tem algum clone no pedaço. Paulo, que nota que você dá para Roberto Peixoto, a administração do Roberto Peixoto? -10. -10. Tem pergunta para o Paulo aí? Tem o André do centro da cidade, ele pergunta, qual a sua relação, Paulo, com o Paulo Okamoto? É a mesma distância que eu tenho com o diabo, né? Eu quero... explica, por favor, quem que é Paulo Okamoto, hein? Paulo Okamoto é o operador do Lula, né? Como teve o Giglio, é o operador do Lula. Ele acompanha o Lula desde os tempos dos sindicatos, né? E no governo Lula ele assumiu o Sistema S, o Sebrae, né? Sebrae, entre outras coisas. Ele comandava aquele Sistema S. E ele cuidava, inclusive, das contas pessoais do Lula. Antes de ser presidente, enquanto presidente e depois, agora saiu e está no mesmo instituto junto com o Lula. Ou seja, eu quero, quanto mais distância dele, melhor. Né? Só do Paulo Okamoto? Não, ele é a turma dele. Zé Dirceu é seu amigo? Foi. Zé Dirceu é uma pena, que é um cara muito competente e que entrou num desvio aí complicado, e agora acho que não tem volta. Aprendeu a conseguir muito dinheiro fácil. É aquela velha história, o Palocci saiu do governo, multiplicou por 20. Né? Justamente essa era a minha pergunta. É possível isso? É possível, é questão de escala, né? Mas que tipo de assessoria se vende para multiplicar por 20 o patrimônio? Por 20 o patrimônio? Em 4 anos. Você prestou assessoria, você ganhou tanto dinheiro assim? Eu não sei, eu sei aqui em Taubaté, né? Que eu botei capa no meu jornal, né? Quantas vezes o prefeito multiplicou por 10, pelo menos, no primeiro mandato. No primeiro mandato, o prefeito multiplicou por 10 o patrimônio. Ele tinha, em 2004, apresentou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$92 mil, e quando ele termina, quando ele vai se candidatar à reeleição, entre o apresentado e aquilo que ele deixou apresentar, que ele acrescentou depois, o sítio Roda Mística, tal, uma série, dá mais de 10 vezes. Ou seja, aqui em Taubaté é uma mini Brasília, é questão de escala. O Palocci multiplicou por 20, eu acho que, até em termos absolutos, o Peixoto é capaz de ganhar do Palocci. Paulo, além dos processos, você já foi ameaçado, você anda com segurança, você tem medo de ser vítima aqui em Taubaté, através dessas suas denúncias. Aliás, você acredita que o Giglio, realmente, o Fernando, foi ameaçado de morte? Não acreditar não é, não vou dizer, ele declarou, eu trabalho com a notícia, ele informou, fez BO, para mim é notícia, eu divulgo a notícia. Que é grave, né? Né? Agora, a minha segurança é a velhinha de Taubaté, né? Mas a verdadeira, não é do Fernando Veríssimo, não, né?
A presidente de Taubaté chamava-se Dona Jurema, que era minha mãe, rezadeira, conhecida. Levava as amigas lá, rezava na minha casa, frequentadora, né? Enfim, igreja e tudo mais. Eu acho que minha mãe, até hoje, deu uma fechadinha no meu corpo, né? Aquela que Deus tenha ela em paz, né? Fechou meu corpo que eu tenho, mas eu escapei de uma boa. Eu sofri um atentado em 1994, em São José dos Campos, não, em 94, né? 93, 1993, em São José dos Campos, quando o meu carro da prefeitura, eu era secretário de finanças da Ângela da Guininha, eu ainda estava no PT naquele momento, e descobri uma série de maracutaias lá que envolvia o Lula, o compadre do Lula e outras coisitas mais, né? E uma empresa de consultoria que levava naquele momento, ela tinha para receber cerca de 16 milhões de dólares, né? Naquele tempo o dólar valia bem mais que hoje, né? E o meu carro foi cercado na Cavalho Pinto. O motorista literalmente fez xixi nas calças, né? E consegui escapar, né? Quando entreguei para um guarda rodoviário a queixa e cheguei em São José dos Campos, fui verificar a chapa do carro, era uma chapa fria. Paulo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Alguma coisa que não ficou muito claro, que não foi perguntado, você quer colocar aí, Paulo? Não, fica à vontade. Vocês é que sabem, porque fica à vontade. Eu tenho história não falta, né? Então vamos ficar por aqui, uma nova oportunidade, a gente fala mais alguma coisa aqui. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença, vai lá fechar o jornal, porque amanhã, já que vai ser estampado Vera Saba, eu tenho certeza que a edição vai se esgotar rapidamente, principalmente por esse monte de marmanjo aqui, que já 6 horas da manhã já vai correr as bancas aí, né? Porque sempre ela é notícia, apesar da sua beleza e do carinho que ela trata as pessoas, muito diferente, né, de outros políticos aqui de Taubaté. Paulo, mais uma vez, obrigado, apareça sempre. Eu que agradeço o convite de vocês, me coloco à disposição, e além da Vera Saba, com o seu charme todo, como disse o Sidney, nós temos também uma matéria muito interessante, que é sobre o baile funk, que é realizado hoje no Esporte Clube Taubaté, e que envolve, entre outras coisas, drogas e outras coisitas mais, conforme informou a própria Polícia Militar. Então, quem quiser saber detalhes, tem que ler o jornal Contato de amanhã nas bancas.